Olá, pessoal! Nós somos do terceiro período do curso de enfermagem da UERN, de Paulo dos Ferros, e hoje nós vamos apresentar para vocês sobre o SIPNI, que é o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização. Esse trabalho é referente à disciplina de Epidemiologia e Enfermagem. Inicialmente, para que possamos compreender mais sobre esse tema, é necessário sabermos o que é o PNI, né? O PNI é o Programa Nacional de Imunizações. Essa é uma das maiores ferramentas, uma das maiores formas de intervenção em saúde pública do nosso país, que é o Brasil. Esse programa ele é administrado inicialmente pelo Ministério da Saúde, que tem como apoio, que conta com o auxílio de três esferas principais, que são as esferas federais, estaduais e municipais, por meio das secretarias de saúde. Esse programa ele tem como principal objetivo erradicar, por meio da vacinação em massa, da vacinação de toda a população, sobre determinadas doenças infecciosas, imunopreveníveis. O programa ele é o responsável por garantir de forma universal e igualitária o acesso a essas vacinações para todos os cidadãos brasileiros. Todas essas vacinas elas são estipuladas pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. A princípio, esse programa de imunização ele estabeleceu o calendário de vacinação brasileiro, que abrange cidadãos de todas as idades, desde crianças, idosos, pois a proteção ela se inicia nos recém-nascidos e pode ocorrer, pode se desenrolar ao longo da vida do indivíduo. No nosso país, no Brasil, existem mais de 40 imunobiológicos que são organizados e ofertados periodicamente à população, que são por meio das campanhas de vacinação. E também essa população ela pode acompanhar quais foram as suas vacinas que já foram aplicadas, quais deverão ser tomadas posteriormente, através desse calendário de vacinação. Outros aspectos importantes que podemos citar hoje e que merece destaque é a visibilidade e o reconhecimento do PNI. Ele é reconhecido por especialistas nacionais e internacionais devido à sua efetividade e o seu êxito no desempenho de campanhas de vacinação e na erradicação de doenças, como por exemplo, nós temos como citar, grandes epidemias, que no caso foi a rubéola, o sarampo, que ocorreram mais ou menos por volta da década de 60, e que foi possível ter o controle dessas doenças através de campanhas, através da vacinação. Atualmente, o controle desse calendário de vacinação ele é realizado atualmente todo o controle, toda essa disposição sobre as vacinas é realizada através do calendário de vacinação. O calendário de vacinação ele foi estipulado pela portaria 1533 no ano de 2016. Com isso, as vacinas elas podem ser ofertadas através das salas de vacinas, que são disponibilizadas nas unidades básicas de saúde, e os cidadãos eles se dirigem para que seja realizada a vacinação, ou então as vacinas elas são levadas até os indivíduos pelas próprias equipes de vacinação. Juntamente ao PNI, nós temos também o SI. Mas o que é o SI? O SI ele é um sistema de informações. Ele tem como objetivo permitir aos coordenadores do programa, do PNI, realizar funções fundamentais para o controle e distribuição de imunos, como, por exemplo, registrar a quantidade de imunos utilizados, também a quantidade da população
vacinada e, através disso, determinar e organizar as ações de acordo com a faixa etária dos indivíduos e também proporcionar, né, um maior controle dessa distribuição de acordo com a região, de acordo também com o período de tempo que são destinados para a realização dessas ações. Além disso, vale a pena ressaltar também que uma área de grande importância, né, relacionada ao SI-PNI é a epidemiologia, que analisa a distribuição e os determinantes do processo de saúde e doença na coletividade. Essas informações que são utilizadas, né, no Programa Nacional de Imunizações, elas são obtidas a partir das análises captadas pela epidemiologia e são utilizadas na redução de doenças e também na sua prevenção nas populações humanas. Por isso, a junção do PNI com a epidemiologia, elas têm como finalidade obter estratégias de promoção e prevenção à saúde na modernidade. Vou falar um pouco do contexto brasileiro. No Brasil, dos marcos mais importantes relacionados à vacina foi a revolta da vacina, que se deu em 1904, e não foi somente um movimento da população, mas também foi um movimento político, porque na época o Brasil tinha um governo marcado por ações sanitaristas baseadas na Europa, e esse governo também tinha marcas do militarismo e do autoritarismo. O médico Oswaldo Cruz foi a pessoa direcionada a implantar a vacinação em massa no Brasil. Mas essa vacinação se deu de uma forma muito autoritária e violenta por meio de uma lei que obrigava a vacinação, gerando uma revolta muito grande na população que começou a ter os movimentos anti-vacina. Aqui eu trouxe alguns recortes de jornais da época, onde se falava dessa forma bem autoritária, que o governo se arma desde agora para o golpe decisivo que pretende ferir contra os direitos e a liberdade dos cidadãos desse país. A vacina e a revacinação serão leis em breve. E também o outro jornal fala sobre a obrigatoriedade da vacina. Vou falar um pouco do contexto brasileiro. No Brasil, dos marcos mais importantes relacionados à vacina foi a revolta da vacina, que se deu em 1904, e não foi somente um movimento da população, mas também foi um movimento político, porque na época o Brasil tinha um governo marcado por ações sanitaristas baseadas na Europa, e esse governo também tinha marcas do militarismo e do autoritarismo. O médico Oswaldo Cruz foi a pessoa direcionada a implantar a vacinação em massa no Brasil. Mas essa vacinação se deu de uma forma muito autoritária e violenta por meio de uma lei que obrigava a vacinação, gerando uma revolta muito grande na população que começou a ter os movimentos anti-vacina. Aqui eu trouxe alguns recortes de jornais da época, onde se falava dessa forma bem autoritária, que o governo se arma desde agora para o golpe decisivo que pretende ferir contra os direitos e a liberdade dos cidadãos desse país. A vacina e a revacinação serão leis em breve. E também o outro jornal fala sobre a obrigatoriedade da vacina. Após a saúde ser declarada direito de todos na Constituição de 1988, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, foi criado, e ele tem como base o atendimento universal, integral e gratuito. E é por meio do SUS que as campanhas de vacinação são planejadas e efetuadas e os imunizantes chegam à população. O Instituto Butantan foi criado em 1901 e o Instituto Oswaldo Cruz em 1900, e eles fomentam a pesquisa e a produção de imunológicos no país.
O Instituto Butantan é atualmente o maior responsável pela busca pela autossuficiência na produção de imunização no Brasil, tendo grande importância para a saúde pública. Há diversos modelos de atenção à saúde, que foram influenciados tanto pelo momento histórico como pela política. O modelo vigente na época da República Velha era um modelo sanitarista, mas com a chegada da nova República, houve uma grande reforma sanitarista no país e novos modelos surgiram, como por exemplo o modelo em defesa da vida. Mas para atender à integralidade proposta pelo SUS, o modelo assistencial aderido pelo governo foi o modelo de vigilância à saúde, que acompanha de forma contínua os problemas, prevenindo e também atuando na cura desses problemas. Nacional de Imunização é referência mundial, tanto pela sua grande taxa de cobertura, como pela grande variedade de imunizantes ofertados. No entanto, a adesão à vacina vem caindo muito nos últimos anos. Essa imunização é muito importante, porque ela é responsável pela erradicação de diversas doenças, tanto no Brasil como no mundo. E sem ela, doenças como sarampo podem voltar à tona. É importante combater os movimentos anti-vacina. Esse combate deve ser feito na melhoria da comunicação com a população, tendo os agentes de saúde e todos os outros profissionais das UBSs grande responsabilidade em promover a educação em saúde. Eu trouxe essas duas notícias para ler para vocês. O número de crianças não vacinadas contra o sarampo é o maior em 20 anos, alerta a OMS. Essa é uma notícia bem preocupante, porque, como eu disse anteriormente, a não adesão à vacina pode trazer de volta doenças que já estão extintas há muito tempo, como nesse caso é o sarampo. E a segunda notícia, que é uma notícia boa, é que o Butantan solicita o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A Coronavac vem sendo produzida aqui no Brasil pelo Butantan e é muito bom a gente ver essas notícias de saber que a produção e de que a pesquisa no Brasil tem ocorrendo cada vez melhor. Componentes do SI-PNI. O SI-PNI é um conjunto de subsistemas que foi desenvolvido com o propósito de coletar dados referentes a atividades de vacinação, de forma com que esses dados eles possam gerar informações individualizadas para que seja possível o planejamento e avaliação das ações de imunização no âmbito municipal, estadual e nacional. Entre os subsistemas que fazem parte do SI-PNI estão o Sistema de Informação de Avaliação de Programa de Imunização, o SI-API, cujo objetivo dele é registrar as doses que foram aplicadas nas vacinações de rotina e nas campanhas por faixa etária e imunobiológico. Tem também o Sistema de Informação sobre Estoque e Distribuição de Imunobiológicos, o SI-EDI, que é usado para controlar o estoque e a distribuição de imunobiológicos nas centrais federais, estaduais, regionais, municipais e até nas salas de vacina. Fazem parte também do SI-PNI o Sistema de Informação de Eventos Adversos Pós-Vacinação, o SI-EAPV, e ele é utilizado para registrar a ocorrência de efeitos adversos após a aplicação de imunobiológicos. Tem também o Sistema de Informação do Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão, o SI-PAIS, que é utilizado para avaliar o desempenho das coordenações estaduais. Também fazem parte do SI-PNI o Sistema de Informação do Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Salas de Vacina, cujo objetivo é avaliar e supervisionar o desempenho dessas salas. Tem também o Sistema de Informação de Apuração dos Imunobiológicos Utilizados, o SI-AIU, cujo objetivo é gerenciar as doses aplicadas e utilizadas e as perdas físicas e técnicas dos imunobiológicos.
E, por último, tem o Sistema de Informações dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, o SI-CRIE, e ele é usado para registrar o atendimento dos usuários do CRIE e os tipos de imunológicos utilizados por estes. Aqui a gente trouxe um pequeno resumo sobre os subsistemas que compõem o SI-PNI e que, ao ingressá-lo, se tornaram só sistema. Aqui a gente trouxe um pequeno resumo sobre os subsistemas que compõem o SI-PNI e que, ao ingressá-lo, se tornaram um só sistema, mas que fosse um sistema capaz de contemplar todos os outros subsistemas, assim como os benefícios e a utilização deles. Aqui dá para ver que o SI-PNI agora registra a vacinação conforme a população, conforme a sua faixa etária, assim como as estratégias que foram usadas para a vacinação, os efeitos adversos que surgiram após a vacinação, as doses aplicadas, o movimento diário de vacinas, as perdas físicas, a quantidade de vacinas que foram utilizadas, e com isso ele gera relatórios. Nesses relatórios vão ter a cobertura vacinal do município, do estado e até do nacional. Vai ter a quantidade de perdas técnicas e físicas, a quantidade de efeitos adversos que surgiram, entre outras coisas. Como funciona o SI-PNI? O usuário ele deverá acessar o SI-PNI através do portal si.pni.saude.gov.br. É necessário, antes de tudo, que os operadores que registram os dados dos imunobiológicos façam um cadastro no SCPA usuário, caso não tenha. Para isso, ele tem que apertar no botão Primeiro Acesso na página do SI-PNI e depois preencher os dados solicitados pelo SCPA usuário. Após isso, uma equipe ela vai analisar a solicitação de cadastro do usuário e, se aprovarem, o usuário ele vai receber um e-mail de confirmação. Através desse e-mail, o usuário ele deve validar o cadastro. Contudo, quem já possui o cadastro só precisa colocar o CPF e a senha e clicar em Entrar. Após isso, é necessário que o gestor municipal vincule o profissional e o estabelecimento para que possam acessar o sistema. Esse passo da vinculação do gestor municipal acontece ao cadastrar novos usuários. Quem já possui acesso não precisa desse passo. Após a vinculação do operador e do estabelecimento feito pelo gestão municipal, o operador ele deverá, antes de tudo, cadastrar o lote da vacina. Para isso, ele vai selecionar o movimento de imunobiológico e, em seguida, adicionar lote, e ele deve preencher os campos: número de documento de recebimento, que é o número emitido do Sistema de Insumos Estrangeiros de Saúde, a data do recebimento da vacina, a unidade de medida, que deve ser em dose, a quantidade recebida, também em dose, e, por fim, ele deve vincular um lote a uma campanha de vacinação e clicar em concluir. Após adicionar o lote, o operador ele pode iniciar o registro da dose no sistema. Para iniciar esse registro, ele deve selecionar o menu Painel Geral e escolher o banner da campanha de vacinação e clicar. Após isso, ele vai e clica no botão Iniciar Registro. E para iniciar o registro, ele coloca o CPF do vacinado e vai identificar esse vacinado e registrar a vacinação. E nós trouxemos o passo a passo por foto,
onde esse é o portal do SIPNI, e quem já é cadastrado, ele só precisa colocar o CPF ou e-mail nessa parte do usuário e a senha, e depois apertar em entrar. Quem ainda não é cadastrado deve apertar no primeiro acesso e vai ser direcionado para o SCPA usuário. Nesse site, ele deve preencher os dados solicitados e, caso a equipe do SCPA confirme o cadastro, esse usuário ele vai receber um e-mail e, a partir daí, ele vai poder entrar no SIPNI. Após ele ser cadastrado pelo gestor municipal, ele vai poder adicionar o lote e adicionar o vacinado. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o nosso fluxograma sobre o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, onde a gente organizou em pontos os principais conceitos do programa de imunização, o histórico, os componentes e como funciona. É um panorama geral da nossa apresentação para ajudar na hora de estudar ou na hora de revisar algum conceito. Bom, pessoal, aqui estão as referências, utilizadas para a construção do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. E não se esqueçam, vacinas salvam vidas.